Vamos lá então, estamos recebendo Jailson Lima da Silva, pré-candidato a prefeito pelo PSB aqui em Rio do Sul, nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Alex, bom dia, Aldo, bom dia aos ouvintes da Amanda FM, um bom café com notícias para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí, né? Vamos começar bem esse café com notícias, candidato. E dizendo que eu me apropriei do chimarrão do Aldo. É verdade, verdade. Praticamente 100% do que estiveram aqui, com exceção, obviamente, do pré-candidato Jailson Lima da Silva, disseram que poderiam fazer algumas composições, mas não com partidos que tivessem alguma ligação com esquerda, no caso, com uma ideologia de esquerda, no caso, né? E que pode ser, talvez, Jailson Lima da Silva, esse que eles estavam se referindo. O senhor veio com esse cachecol vermelho numa provocaçãozinha a tudo isso que foi dito até agora? Ô Aldo, a cor do sangue é vermelha. Ou é azul? É azul para uma elite aí que se acha autoiluminada, né? Eu uso esse tipo de cachecol, já é uma herança do meu pai, que eu era criancinha, eu pegava os cachecol. Então eu tenho de várias cores, tenho vermelho, colorido, preto, azul, verde. Mas uma das coisas interessantes que eu estou acompanhando nessa eleição, quando os cortes de vocês, todos falando de esquerda, isso parece patológico nos outros candidatos. Primeiro que assim, eu sempre tive uma posição muito transparente e aberta para a sociedade rio-sulense. Eu já fui prefeito por um partido dos trabalhadores que no espectro da política nacional, se você observar a gestão do Lula nos outros mandatos, nunca foi um governo de esquerda, foi um governo neoliberal com uma visão social-democrata, com programas sociais de inclusão, né? Então, eu te confesso que eu estou me divertindo com esse negócio de esquerda para lá, esquerda para cá, tem que se juntar, senão esquerda, né? Isso é daqui a pouco a gente vai ter que contratar um pouco de psiquiatra durante a eleição, sabe? Eu acho que a gente vai ter que debater esse conceito e preconceito, eu te diria, né? Como algo doentio. Como eu sou médico, para mim passar receita é muito tranquilo. Então lhe incomoda? Hã? Então lhe incomoda? Nem um pouco. E se precisar usar vermelho, eu uso vermelho, meia vermelha, cueca vermelha, tanto faz, não tem problema. Não muda nada na minha postura, nos meus princípios, no meu caráter. Então, acho que eu vou te dar esse presente depois, Aldo. Vi que tu gostou. Tá feito o rolo. Pré-candidato, a respeito do pleito desse ano, há uma movimentação na cidade, o Aldo já tocou nesse assunto, para essa conjunção de partidos, né? Estão aglutinando alguns partidos justamente pensando em conter uma candidatura e não fala qual candidatura. O senhor assume para o senhor essa candidatura? É a candidatura do PSB. O meu partido tem hoje a representação do número do 40, eu sou candidato pelo PSB. Então, quando as pessoas dizem, olha, tem que se juntar, bom, eles me denominam como a esquerda de Rio do Sul. Então, isso não me preocupa nem um pouco, né? Porque se você pegar, dizer que o Lula era esquerda, o Brasil viraria Venezuela ou Argentina em 6 meses, e a gente vê aí o recorde de geração de emprego no Brasil, e mesmo em Rio do Sul você passa em diversas empresas, está precisando contratar, na minha empresa estou precisando contratar e não encontro gente, por exemplo, né? Você vê os níveis de investimentos que estamos tendo na 470, só em Muro de Gabião na 470, aqui no T de Rio do Sul passa de 10 milhões, eu estou falando da 470, que é uma das BRs que mais mata no Brasil e que a gente precisa continuar lutando para que haja continuidade da duplicação. Então, quando a gente começa a pegar essa questão isso não me preocupa nem um pouco. E, obviamente, que se pensam em se juntar, é porque a minha candidatura é uma candidatura que está crescendo politicamente dentro do Rio do Sul. Eu estou convencido que a gente vai disputar as eleições para ganhar, sozinho ou com algum aliado. Quem seria esse aliado? Hoje nós temos fechado o Partido dos Trabalhadores, nós temos o PDT, que vai estar na aliança, tem o Solidariedade, são partidos pequenos também, inclusive talvez tenha 1 ou 2 candidatos a vereadores, cada um, né? Mas até o último segundo, do último minuto, do último dia das convenções,
a gente vai estar aguardando, né? Isso é comum, aguardar um bom parto. Nós temos o Alex, Jailson Lima da Silva como pré-candidato, né? Nós temos Manuel Elisoli Pereira como pré-candidato. Eu estou falando já dos... E o Manuel pode vir com o MDB, inclusive, né? Pode vir com o MDB. Parece que a nível de estado já estaria definido isso, apesar de ontem na entrevista ele dizer que, né? Ainda não estaria nada sacramentado. Nós temos Jaime Pasqualini, né? Me ajude mais um. O Nilson Crespo veria com o Pasqualini, daí não. O próprio Pasqualini, né? Já disse isso. Não dá para talvez. Gerry da Consoli. E Gerry Consoli. Daí eu conversava com o Jailson Lima da Silva aqui fora do ar, possibilidade de 4 candidaturas à Prefeitura do Rio Grande do Sul. Ele disse, talvez 3. Quem fica pelo caminho? Pois é, rapaz. A questão é o seguinte: o cenário que se apresenta de evolução de pesquisas, de construção de alianças, se você pegar hoje o cenário, eu estou zen, tranquilo, está sendo a campanha mais tranquila da minha vida e sem estresse. Primeiro porque a gente tem uma concepção clara e uma postura de maturidade, de experiência, que a gente sabe o que quer fazer em Rio do Sul. Já estamos com um programa de governo encaminhado e pronto, desenhado no nosso caso. E eu vejo que eles ainda estão discutindo para lá quem compõe, quem vai. Diz exemplo, quando você tem aqui um candidato do PL que diz que foi forjado e preparado só para ser prefeito e não ser vice, opa, falta um pouquinho de humildade. Então significa que o Gariba obrigatoriamente tem que ser vice? Eu vi o Gariba pedindo um direito de resposta, em decorrência de a postura de um deputado do partido que diz que, olha, vem pra cá e tu é vice, pronto. A gente tem que ter um pouco de humildade e respeito na vida pública. Eu não, o Garibaldi foi prefeito, foi um bom prefeito. É uma figura que tem toda uma característica pessoal. Quando a gente olha a candidatura representada, expressada pelo prefeito, do Gerry, um jovem que está entrando na vida pública agora, extremamente trabalhador, mas também estão tendo dificuldades de composição, por mais que tenham um exército de candidatos a vereadores. Então, na hora que você vai afunilando o processo eleitoral, todos eles irão avaliar as pesquisas que vão se apresentar. E essas possibilidades poderão unificar algum desses candidatos, podendo chegar a 3. Uma coisa é certa, a minha candidatura é irreversível, a candidatura do Jaime Pasqualini é irreversível, pelo que eu acompanho. As outras a gente não sabe como vai evoluir. O que o senhor faria? O senhor lembrou que foi prefeito aqui de Rio do Sul. O que o senhor faria de diferente numa eventual segunda oportunidade de ser prefeito, comparando com a sua gestão lá no comecinho dos anos 2000? Eu te diria, Alex, que queira ou não, a gestão minha com o Chavinho, lembre você que nós tínhamos 2 prefeitos. Foi a única vez na história em que não houve um conflito efetivo, uma briga, uma discussão entre um prefeito e um vice, a ponto de que eu fiz uma procuração ao Chavinho, dando a ele todos os direitos e poderes de um prefeito. Ninguém fez isso no Brasil. Olha o nível de confiabilidade. Eu diria, isso eu repetiria, sem o menor problema. A gente precisa ter os esforços de juntar a capacidade de cada um, porque nós estamos numa cidade que ela está moribunda, né? Você pega, assim, nós estamos vivendo uma baixa autoestima, principalmente com essas informações que estão sendo dadas cada vez que chove de forma errônea, né? Então eu te diria que hoje, como feito, eu daria muito mais importância à questão das cheias, no sentido de prevenção e como você garantir áreas e terrenos específicas para que você pudesse avaliar isso na frente com as possibilidades que eram imprevisíveis na época, né? Eu te diria que ali onde eu fiz a ponte atrás da prefeitura, eu teria feito uma ponte de concreto, porém não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E nós pegamos um governo que nos primeiros 2 meses nós pegamos dinheiro no Banco do Brasil para folha de pagamento na época. Então hoje a nossa relação com Brasília, dos candidatos, então, ninguém tem a relação que eu tenho, a capacidade de conversar com o ministro, estar presente e buscar recursos para a gente fazer o grande enfrentamento, que é o enfrentamento em relação às enchentes. Se a gente for observar Aldo e Alex,
Quando eu disse que a gente talvez tenha que ter mais psiquiatras e profissionais de doença mental em Rio do Sul, a gente vai continuar precisando ter em decorrência das enchentes. Olha o que aconteceu nesta última enchente em relação às notícias. O Estado manda para cá um helicóptero, manda um ônibus com força-tarefa de bombeiros, vem mais não sei o que, uma estrutura para socorrer Rio do Sul. Você pega as informações da IPAGRE, que é do mesmo estado, eu acho que vocês não sabem disso, talvez saibam. A IPAGRE dá uma informação, sabemos, Aldo, de que as cheias poderiam chegar no máximo a 8h30. A IPAGRE pertence ao Estado. A imbecilidade da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina faz a análise prevendo entre 110 e 120 milímetros d'água, que poderia chegar entre 10 e 11. Como é que a mesma instituição, o Estado, onde tem 2 órgãos, dá uma informação dessa, cara? O povo não aguenta mais tirar móvel por normal, principalmente nas áreas baixas, porque esses móveis normalmente são móveis que vão lá, compram no cartão de crédito, que não remontam mais. Então nós precisamos ter em Rio do Sul e no Alto Vale uma estrutura de análise própria das condições climáticas, com inteligência artificial, com estrutura para não se submeter mais à burrice de avaliação das cheias. Hoje você tem condição de análise de cruzar todas as informações meteorológicas do planeta em fração de segundo. Aí os caras vêm fazer média mandando força-tarefa, tiro foto em frente. É óbvio que a cidade está adoecendo. E nós precisamos, no mandato próximo, ter um enfrentamento muito claro sobre enchente. Eu vou dar um dado para vocês que eu vou fazer. O Lula foi eleito presidente e a 470 em Rio do Sul foi a primeira BR fechada no Brasil. Não sei se vocês sabiam. Foi a primeira. Dizendo que o Exército tinha que tomar à força as eleições e reempossar o ex-inelegível. Quando a gente começa a observar isso, como é que a gente vai discutir enchente? Eu vou fechar na segunda semana de janeiro a BR-470. Vocês verão todas as máquinas da prefeitura ali. Rio do Sul vai virar matéria nacional para debater enchentes. Nós vamos fazer o governo federal sentar com o governo estadual, porque é o estadual que não senta com o federal. Porque é lá que tem os maiores recursos. E a gente vai discutir a questão do tal do canal extravasor. Essas maquininhas enganadoras que estão aí na beira do rio, no início eu também gostaria de que elas limpassem o rio. Eu até tenho visto alguém dizer, não, era 30 e poucos milhões o valor do edital e baixamos para 16. Eu não sei se vocês viram o primeiro edital para o segundo. No primeiro edital a previsão era de retirar 80 centímetros de conteúdo do rio. No segundo é 40, é lógico que baixa para metade. Ou a gente não sabe fazer cálculo, eles acham. Quando eu estou passando esses dados, o pessoal pergunta dos estudos que eu tenho feito sobre enchentes, eu paguei do meu bolso, estou pagando. Semana passada veio um pessoal novamente do Paraná de Engenharia para terminar esses estudos. A Blumenau vai deixar fazer o canal extravasor? Opa, eu pergunto, nós somos província de Blumenau? Nós somos bairro de Blumenau? Vamos continuar tendo síndrome de cachorro vira-lata de Blumenau e vamos ficar sofrendo o nosso Alto Vale inteiro? A gente tem que ter discussão, porque tem solução abaixo da usina de Salto Pilão. E a usina de Salto Pilão nós temos que chamá-la para o debate, porque ela é uma das responsáveis pelas enchentes de até 9,6 metros pelo menos. Essa recorrência. Onde que o senhor tem esses números dela? Esses são dados específicos meus, de grupos de engenheiros que eu contratei. Desde dezembro do ano passado, da segunda semana, nós estamos escaneando e mapeando o rio. Eu vou te dar o escaneamento que nós fizemos do rio, da usina de Salto Pilão. De Birama, da barragem. Aquela mesma barragem que até hoje eles não conseguem arrumar uma comporta. Ali se você pegar... José Boateu, o senhor fala? Não. Ituporanga. Dessa última cheia não fecharam. Ibirama aqui que eu me confundi. Troquei. Se você, por exemplo, pegar Ituporanga, que na última enchente... Quanto tempo que não conseguiram arrumar uma comporta? Era 3 comportas sem fechar, cara. Onde é que está isso? E o custo daquilo ali é muito menor do que o custo das máquinas que estão na beira do rio, não estão dentro do rio, limpando o rio. Então esses dados dos estudos que eu estou fazendo, que são próprios, eu vou apresentar durante a campanha, eu quero dizer,
essa barragem de Tuporanga não cabe mais 110 milhões de metros cúbicos de água. Cabe em torno de 95, 96. Então, se você limpar a barragem, significa que lá dentro vai caber mais entre 14 e 15 milhões de metros cúbicos de água. Quanto tiraria isso daqui? O senhor vai disponibilizar para o Condensul, para a sociedade, essas informações, quando eu sentei com o Fabiano, secretário, em fevereiro, eu disse que estava fazendo... Mas eu vou mostrar durante as eleições as informações que eu pedi para o Estado. Fabiano, secretário de Defesa Civil. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês, são e-mails trocados de reuniões que eu fiz lá, de informações que eu pedi na Defesa Civil do Estado, e que são informações que têm que ser de caráter público, que não entregaram. Aí chegaram ao absurdo de me dar informação de 6 meses. Depois de conversa, não precisa pedir por escrito, a engenharia pediu por escrito. Aí dessa não, agora tem que ir lá na IPAGRE para pegar o resto. Cara, a Defesa Civil não tem todas as informações do estado de enchentes, tem aí teria que sair daqui lá para fazer mais reunião na IPAGRE de uma informação que vocês da imprensa poderiam estar acessando aqui, de que qualquer hidrólogo, meteorologista poderia estar acessando e analisar conjuntamente a questão das cheias. Então eu diria, esse vai ser o carro-chefe. E o fechamento da 470 significa a gente botar Rio do Sul no cenário nacional, no debate da política pública sobre contenção de cheias. E aí vai vir ministro, a gente vai sentar e vamos ver os passos que nós temos que proceder, porque escreve, não vai ficar desse jeito. Não, a gente tem essa preocupação, e todo mundo, né? O Aldo, inclusive, sempre faz a pergunta, né? Eu acho que já foi feita pro Jailson, ainda não, né? Não, a respeito da Coab. Né? Já, Coab da Bela Aliança. Tira-se a Coab da Bela Aliança? Na verdade, um bairro que nem deveria existir lá. A questão é que ele existe. A gente não pode olhar o que tem no passado. Tá lá o bairro, tem lá mais de 80 famílias, né? Que moram... trabalham ali, tem a escola ali, tem o posto de saúde ali. Eu vou dizer, eu já vi o pessoal dizendo que vai levar para Serra Canoas, outro vai tirar um pedaço aqui. Alô, Coab, alô, loteamento Bianchetti, não vou tirar ninguém do bairro. Não vou tirar ninguém, as pessoas têm a sua cultura local. Eu quero dizer para vocês que eu vou levantar o bairro. Eu vou fazer uma estrutura de construção que vai passar por cima da cota 14. E vou apresentar esse projeto na Defesa Civil, no Ministério das Cidades em Brasília. Olha. Pode escrever. O senhor prometeu uma ponte de 2 andares e ficou com um. Como que o senhor vai levantar um bairro? Eu quero te dizer, Aldo, que eu prometi uma ponte de concreto depois de 39 anos. Aquela atrás da prefeitura, ela tinha caído, uma enchente. Eu vou retomar o projeto de 2 andares. Tem tempo, tenho saúde ainda para isso. Num outro modelo hoje, mais moderno, porque aquela ponte precisa ser reformada, não é um cartão postal. Assim como a ponte do Galo é um cartão postal. Quantas vezes a ponte do Galinho foi pro Fantástico, para a Rede Nacional? Eu vou botar uma galinha lá do outro lado da ponte do Galo. Tadinho do Galinho tá lá mais de 20 anos cantando sozinho, rapaz do céu. Então o que eu vou te dizer? Aldo, mas a gente ri, né? A gente se obriga a rir, apesar de estar ao vivo, né? Aldo, eu quero te dizer o seguinte. A gente tem como fazer, e eu já vi, a China fez muito isso, a Índia fez. Quando você faz um modelo de sistema de elevação, o que é um prédio elevado? Estou em cima de pilares. Eu estabeleço uma plataforma no nível 14 acima das casas, construo as casas em cima e subo as famílias para cima. Não se trata de aterro. Não se trata de aterro, muito pelo contrário, nós temos que utilizar essa área, inclusive, como área de mitigação de cheia. Embaixo vai virar área de lazer, vai virar praça. Vou levar para... Imagina levar para Serra Canoa aquelas famílias. Cada caso né? Um lote daí. Né? Porque para sair não vai ter outro jeito. Ô Aldo, e o que tu vai fazer com Canoas? Tu vai tirar o Canoas inteiro? Não é muito diferente? Tu vai tirar o Bianchetti? O Bianchetti ficou 6 anos sem entrar água. Quando eu limpei o Ribeirão lá de cima até lá embaixo, você tem que limpar ele inteiro. Sabe por que o Bianchetti está enchendo, as tal de Sapolândia? Fizeram a elevação da estrada Blumenau ali em frente ao Leda e botaram 2 tubulações de 2 metros. Quando estava fazendo os engenheiros da MAV, que fizeram aquela imbecilidade, isso aqui vai encher, porque 2 tubulações de 2 metros encostadas criou área de contenção, deu enxurrada, encheu o Bianchetti e o lado onde tem a minha fábrica estava vazio. Qualquer um sabe que aquilo estava errado. Infelizmente vai ter que ser reaberto e colocado ali uma estrutura que não tenha mais contenção. Então, quando eu estou dizendo isso, eu disse que eu tiraria o Morro do Chuchu.
estava ali aquela na 470, a única favela do Morro do Sul. Eu ontem passei lá em cima no Miranda e visitei algumas casas daquela, né? Passei na casa da dona Terezinha, que tem uma facção. Ela me contando isso. Aquele Morro do Sul, essas chuvas tinha despencado tudo hoje. Eu disse que eu tiraria as casas da Várzea da Barra do Trombudo. E eu tirei. E fora a modéstia, não tinha 10% da experiência e o conhecimento e a relação que tem hoje. Então hoje tem projetos nacionais que nos permitem fazer esses projetos. O senhor falou que teve uma situação inovadora ao delegar e registrar que o vice-prefeito teria todas as funções de prefeito em 2001, se eu não estou enganado, né? 2001, 2004. Isso. Né? Pensando, e já disse que faria novamente isso, então sou obrigado a perguntar: quem vai ser o seu vice? Porque se o vice vai ter o mesmo poder do prefeito, ele é ainda mais importante. Quero te dizer que nessa vez nós vamos dizer, vocês elegerão 2 prefeitos de um mandato só. E aí é no fio do bigode, né, cara? Não tem jeito. Deu pra entender o fio do bigode? Arnaldo Ferreira seria o seu vice? Com aquele sorriso, aquela alegria constante, tudo no fio do bigode, cara. Com ele a gente não tem dúvida. E já está definido? Já está definido? Já está sacramentado? Basicamente sacramentado. Podemos bater o martelo? Batido. Está batido. Arnaldo Ferreira Chavinho é vice de Jailson Lima da Silva, Prefeitura de Rio do Sul. Tem gente dizendo que não aqui no lado, né? Assessoria fica arrepiado. Os administradores, isso é normal às vezes acontecer, por um rompante, por algo mal pensado, talvez por um momento infeliz durante a administração, acabam tomando algumas atitudes que depois, mas eu poderia não ter feito isso. Não ficou legal, não é verdade? Isso é como na nossa vida, inclusive a gente mesmo acaba fazendo isso. Foi uma infelicidade fazer a pintura daquelas máquinas de prédios públicos em vermelho. Não estou dizendo se faria de novo, não faria, porque fez. Foi ou não foi? Porque marcou até hoje essa questão. Eu vou te dizer o seguinte. Ou não, o senhor acha tudo legal, está tudo certo? Ontem eu fui lá uma reunião lá na Serra do Mil, não é? Uhum. Você não imagina o nível de reclamação das estradas. E eu fiz uma brincadeira, as patrolinhas vermelhas resolviam, né? Infelizmente hoje o parque de máquinas da prefeitura é muito pequeno. Eu não sei, hoje não tem nem metade das máquinas que nós tínhamos na época. Aquilo ali foi uma medida, então, que nas reformas, para mostrar que a gente estava reformando, eu as pintei de vermelho, mas dessa vez eu vou pintar elas multicoloridas, vou chamar de patrolês. Aí ninguém mais enche o saco com cor. Agora o que eu vou dizer, né? Se tem algo que eu não faria hoje, Aldo, que quando a gente assumiu Eu fiz a pergunta para a questão de necessidade. Se ela é amarela, daqui a pouco ela nem precisaria de uma pintura e se pinta de vermelho, por exemplo. A questão que você não viu como é que estava o estado das patrolas em cima de toco. Elas foram todas jateadas, teve que tirar tudo para pintar. Elas foram reformadas como patrola, como se fosse 0 quilômetro. Inclusive todo o sistema de equipamentos que foram torneados foram feitos ali na mecânica do Ziga, que é uma das melhores, um cidadão extremamente honesto e íntegro nos trabalhos que executava, né? Mas uma das coisas que eu não faria hoje é quando a gente ganha a eleição, e aí um pouco o PT tinha essa prática, né, de pegar, ganhar, vou mostrar como é que eu vou pegar a prefeitura para mostrar para todo mundo e depois vamos ver como que a gente deixa, né? Na época, nós pegamos um ônibus, botamos várias lideranças e rodamos a cidade, vendo os equipamentos da Secretaria de Obras, as escolas, os postos de saúde, mostrando o estado em que a gente pegou, né? Isso hoje eu não faria, porque a gente tem que olhar para frente, não podemos ficar olhando para trás. Se eu vou desafiar umas eleições, eu quero saber o que eu vou fazer daqui para frente. E não só isso, né, candidato? Se o senhor é eleito prefeito numa cidade, a regra vale para os demais. Exatamente. Né? Pegou o filho no colo, é seu. Então, isso na época, a gente fez aquilo com material para demonstrar como é que vai ser o estado, né? Então, isso hoje eu não faria, né? Tanto que assim, o Nod sempre foi muito meu amigo e eu sempre tive a humildade, poucas pessoas sabem, né?
eu costumava ligar pro Nod de vez em quando, eu começava sempre muito cedo, 6 horas, 6h15, eu estava na prefeitura. Nod, onde é que tá? Aí o carro ia lá pegar ele. Ele lhe xingava. Ele ia tomar um café comigo na prefeitura, né? E a gente debatia os sonhos dele. Deu o que eu poderia fazer que ele gostaria de ter feito e que não deu. Uma das coisas que ele gostaria de ter feito é a rua paralela no fundo Canoas, ao lado do Riacho, para você fazer um novo acesso. Opa, passou 20 anos, aquilo ele sempre dizia. Ele falava muito do rio. O Nod era visionário no sentido de quando comprava um monte de terrenos, em parte a gente tem que, porque lá na frente tem que fazer praça, tem que fazer isso, e a Fundação Cultural era a grande paixão dele. Aí terminava um café, batia um papo, ele, agora vou ali no ministro, tomar um cafezinho, que ali era o Rosa. Aí depois ele já eu estava levar em casa, e o pessoal levava ele em casa. Então o Nod, além de uma figura humanista como médico, né, foi uma figura que me ensinou muito. Bom, a gente já está com o horário avançado, né? Mas bate, como anda rápido, só por causa do chimarrão. Até para manter muito, né? Isso, né? De manter o tempo bastante parecido, apesar da gente não ter essa obrigação ainda nesse momento pré-eleitoral. Agora, né? Mas nós vamos encerrar. O senhor tem tempo ainda de voltar atrás. Arnaldo Ferreira Chavinha, seu vice. É no fio do bigode. Pronto. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso Café com Notícias. Nós vamos voltar a conversar sem dúvida nenhuma. Eu é que agradeço vocês. O programa de vocês, ele tem uma grande audiência. Além de divertido, é um programa educativo, né? E principalmente assim, os níveis de questionamento eles são importantes para esclarecer. E depois é o seguinte, eu estou convencido de que será uma bela eleição. E não tenho a menor preocupação se vai ter 1, 2, 3 ou 4 candidatos. A gente nunca teve medo de eleição e principalmente o que a gente quer é voltar a olhar Rio do Sul com a mesma sensibilidade, a mesma visão. Eu quero voltar a fazer Rio do Sul ser um jardim. Na minha época nós tínhamos vasos, inclusive nas pontes, né? E foi o Carlos Wolff, o empresário Carlos Wolff, que uma vez me disse: ô Jailson, a gente precisa cuidar melhor dessas pontes. É verdade. E quando a gente vai para a Europa, qualquer lugar, as pontes são cartões postais, né? Então, a gente quer voltar a buscar Rio do Sul desse jeito. Então, a gente tinha os jardins, as praças esculpidas, por exemplo, né? Plantas, né? Isso não tem mais. Eu acho que isso ajuda a dar um novo astral para a cidade. E um abração a todos, um bom final de semana aos ouvintes da Amanda. E parabéns pelo programa de vocês. Obrigado mais uma vez. Jailson Lima da Silva foi o nosso convidado desta manhã.